Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Passos e nós estamos aqui para a nossa sexta aula a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. As aulas têm seguido uma sequência, então se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, eu sugiro que você assista todas as aulas anteriores para que você não perca nenhum estudo, nenhum raciocínio, porque muitas vezes eu vou pressupondo que você já esteve conosco nas aulas anteriores e não explico com tanto detalhe alguns dos pontos pelos quais nós já passamos, tá certo? Então nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1, versículo 2, tá certo? Eu vou ler o versículo 1 e o 2 para não ficar perdido. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E hoje nós vamos estudar exatamente o versículo 2 que diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, né? Um dos aspectos que o apóstolo Paulo faz questão de registrar aqui na carta aos Romanos, além de vários outros que nós já dissemos aqui sobre o Evangelho de Deus, é que esse Evangelho fora prometido. Havia uma promessa anterior deste Evangelho para nós, né? Ele não caiu de paraquedas aqui. Então, muito embora nós tenhamos estudado que o Evangelho significa boa notícia, boa nova, ele é uma boa notícia no sentido de que os acontecimentos históricos, os fatos históricos que concretizam o Evangelho tinham acontecido alguns anos antes da pregação do apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, era uma novidade. Mas isso não significa de que o Evangelho, a salvação por meio de Jesus, era uma nova teoria, algo totalmente novo para os judeus nas Escrituras Sagradas. Muito pelo contrário. Paulo quer nos alertar que o Evangelho já havia sido prometido séculos e milênios antes, tá certo? Então, nesse sentido, não é tão novidade assim, tá ok? Bom, essa constatação é muito importante. A gente fazer essa relação entre o Evangelho e aquilo que fora prometido é muito importante. Isso se comprova pelo fato de que esse é o método do apóstolo Paulo. Não só aqui na carta aos Romanos ele faz esse registro no sentido de que o Evangelho já fora prometido, mas ele faz isso em vários outros momentos da pregação dele. Era um método dele. Toda vez quando ele ia anunciar o Evangelho, ele fazia questão de ressaltar de que ele já fora prometido anteriormente. Bom, vamos ver alguns exemplos sobre isso. Atos capítulo 13, versículo 22 e 23. São palavras de Paulo aqui durante uma pregação dele. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, ênfase aqui, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então o apóstolo Paulo, aqui ele estava pregando na Psídia, ele anuncia a Jesus Cristo, mas ele não faz só isso. Ele faz questão de deixar registrado que Jesus é o Salvador conforme a promessa, conforme aquilo que já havia sido prometido anteriormente. Mais um exemplo, Atos capítulo 17, versículo 2 e 3. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Bom, aqui nós vemos então, e Paulo, como tinha por costume, era o costume de Paulo. Ele foi ter com os judeus nas sinagogas, como era de seu costume, e por lá ele ficou 3 sábados. E eu achei muito interessante que a Bíblia fala que ele ficou disputando com os judeus sobre as Escrituras. Ou seja, Paulo se dedicava a lançar argumentos que iam convencer, sabe, persuasivos. Ele se dedicava diligentemente, exaustivamente, disputando com os judeus sobre as Escrituras para demonstrar que elas já haviam prometido que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, para que em seguida ele falasse, olha, conforme tudo que está prometido, Jesus cumpriu tudo isso. Ele é o Messias. Então esse é o método do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo utiliza esse método, nós precisamos entender essas promessas
que foram feitas acerca do Evangelho anteriormente, né? Bom, uma coisa aqui também que é importante a gente falar é o seguinte: como nós já vimos nas aulas anteriores, né, cada versículo que a gente abre aqui da carta aos Romanos é uma pregação inteira. A gente fica 30, 40 minutos falando sobre isso. Então a carta aos Romanos, na verdade, e as outras cartas de Paulo, podem ser comparadas a um sumário de temas que o apóstolo Paulo explora. Na carta em si, só tem os títulos. Mas se você for pegar cada um desses temas, Paulo demorava muito tempo. Ele podia passar dias, horas, semanas, meses pregando sobre esses temas. Então, por exemplo, na aula passada nós falamos sobre a Trindade no Evangelho, que o Evangelho é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tudo está ali nos 2 versículos da carta aos Romanos. Mas se o apóstolo Paulo fosse parar para falar sobre a Trindade no Evangelho, ele poderia ficar semanas falando sobre isso. Nós vimos aqui, né, em Atos, lá em Tessalônica, ele disputou com os judeus por 3 sábados sobre as Escrituras. Então jamais devemos pensar que isso era anunciado por Paulo, sabe, de uma maneira de tabela. Ele apenas tangenciava esse tema. Não, ele tratava desses temas com muita profundidade e por muito tempo. As cartas que ele escrevia é que continham apenas os títulos, senão ele não escreveu uma carta. Ele escreveu verdadeiros livros gigantescos para cada um desses temas, tá certo? Então, aqui nós precisamos estudar com profundidade cada um desses temas. E essa questão, como nós temos estudado, do Evangelho estar prometido anteriormente, é um dos temas favoritos de Paulo. Ele falava sobre isso bastante, o tempo inteiro, né? Então, enfim, é muito importante que nós entendamos que o Evangelho está diretamente relacionado com as Escrituras do Velho Testamento. O objetivo da aula de hoje, na verdade, é que nós possamos compreender quais são as conexões, quais são os pontos de contato entre o Evangelho e aquilo que está escrito no Antigo Testamento, né? Em que parte do Velho Testamento que estão essas promessas que o apóstolo Paulo tanto fala? Em quase toda parte, se não em todo o Antigo Testamento. Nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos que registram essas promessas. Não vou ler todos para não ficar muito enfadonho, mas eu vou fazer algumas referências bíblicas. Então, se você quiser, você dá uma pausa no vídeo e consulta na sua Bíblia, lê o texto para que você possa absorver melhor o que eu estou querendo passar aqui para você, tá certo? Mas eu não vou ler todos os textos, senão nós vamos gastar aqui 30 minutos só lendo passagens bíblicas. Bom, o primeiro que eu quero ler, e esse é importante, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, imediatamente após o pecado entrar na humanidade, o Criador, o Pai, já faz questão de começar a revelar o seu plano de redenção e de salvação. E ele já promete aqui para a mulher que do descendente dela ele ia suscitar um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então já temos aí uma primeira promessa acerca do Messias. Gênesis 22, 18 diz: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui Deus já dá mais um dado sobre a revelação. É do descendente da mulher, mas é do descendente de Abraão, porque essa promessa foi feita a Abraão. Depois Deus afunila um pouquinho mais a promessa, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, dos descendentes de Abraão, nós temos Isaac e Jacó, e das 12 tribos de Jacó, entre elas temos Judá. Deus promete, o Messias vai vir de Judá. Tá certo? Balaão também confirma isso lá em Números 24, 17, se você quiser ler, tá certo? Jeremias 23, versículos 5 a 6, ele profetiza que virá um renovo com R maiúsculo de Davi e que as pessoas o nomearão o Senhor Justiça Nossa. Jeremias 23, 5, 6, se você quiser ler lá também. Então, depois de Judá, Deus anuncia que o Messias vai vir da família de Davi. Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 26, está registrada a profecia do tempo que o Messias viria. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Não vou ler tudo porque é muito extenso, mas lá está registrada a promessa acerca do tempo em que o Messias viria, né? Miqueias
profetizou sobre a cidade na qual o Messias ia nascer. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías profetizou acerca da peculiaridade do nascimento de Cristo, de que ele ia ser concebido por uma virgem. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Certo? Então nós temos até agora o registro da ordem genealógica, qual família a partir da qual o Messias viria, o tempo em que ele viria, a cidade em que ele nasceria e ainda de que ele seria concebido por uma virgem, que, bom, tirando o caso de Cristo, não se tem registro de outra pessoa que tenha nascido de uma virgem, né? Então são vários apontamentos aí que Deus faz acerca da vinda do Messias, conforme as promessas. Bom, mas não é só isso, existem outras profecias relevantes acerca de Cristo, né? Isaías capítulo 53, versículo 3-9, está registrado todo o sofrimento pelo qual o Messias deveria passar. Zacarias 9:9 registra que o Messias iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Olha como está escrito. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E lá em Mateus 21 nós vemos que de fato essa profecia se cumpre na vida de Jesus, né? Zacarias capítulo 11, versículo 10-13, está revelado o preço pelo qual o Cristo seria traído. Esse eu quero ler porque eu nunca tinha visto esse texto e achei muito interessante. Zacarias 11, 10-13. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então até o preço pelo qual o Messias seria traído já estava prometido, tá certo? Salmo 22, 1:18 é um registro feito por Davi, que, né, foi um profeta aqui nessa situação, em que está registrado minuciosamente a crucificação de Cristo e registra alguns detalhes verdadeiramente assombrosos, como, por exemplo, as palavras de Cristo antes de expirar, meu, Deus meu, por que me desamparaste? A sede que ele sentiu na crucificação, a gente lembra da história, que ele disse que tinha sede, deram vinagre para ele. O fato de terem furado as suas mãos e pés, o escárnio que ele sofreu dos soldados e das pessoas que acompanhavam a crucificação, por ele ter confiado em Deus e Deus não tê-lo salvado daquele tormento, tudo isso está registrado no Salmo 22, né? A ressurreição de Cristo está no Salmo 16:10, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo, com S maiúsculo, veja a corrupção. Então Davi profetiza também que o santo de Deus não veria a corrupção e a sua alma não ficaria presa na morte. Bom, além dessas profecias diretas, nós temos aquilo também que nós podemos chamar de profecias indiretas, que basicamente é tudo aquilo que está na lei de Moisés, né? O cordeiro pascal, os utensílios do templo, os sacrifícios, as ofertas. Tudo isso aponta para o Cristo. São profecias indiretas, são prenúncios indiretos acerca do Messias. Então, tudo isso é o significado daquilo que o apóstolo quer dizer com a expressão o que fora outrora prometido. E ele faz questão de registrar e precisamos conhecer. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não diz apenas que o evangelho já fora prometido. Ele faz questão de dizer a maneira como foi prometido. Ele diz que foi prometido por seus profetas. E a isso também nós devemos atentar. Que o evangelho não somente foi prometido, mas foi prometido pelos santos profetas de Deus. Bom, a primeira lição que nós devemos aprender dos profetas é que eles são os profetas de Deus. São homens dos quais o Espírito Santo se apossou para realizar essa obra específica de deixar registrado as promessas acerca do evangelho do Cristo, tá?
Os profetas não eram apenas homens de visão, filósofos, estadistas e grandes mentes. Não, eles eram profetas de Deus, pessoas que Deus separou especificamente para esse propósito. Com licença. Qual então é a obra, qual que é a tarefa do profeta? Nós precisamos entender isso. Profeta é aquele que prediz e proclama algo. No Antigo Testamento, os profetas faziam proclamações, profecias acerca do contexto político, econômico, em que eles estavam inseridos, acerca de Israel, do rei aos quais eles estavam submetidos, a situação que Israel estava vivendo. Eles faziam proclamações sobre essas circunstâncias. Mas não era só isso. Além disso, dentro dessas proclamações, existem declarações acerca de coisas que aconteceriam séculos, se não milênios na frente. Como, por exemplo, a vinda do Messias e tudo isso que nós vimos aqui, né? O contexto em que o Messias iria nos aparecer e iria realizar o plano de salvação divino. Então, Deus os usava especialmente para predizer eventos futuros, proclamando coisas grandiosas e gloriosas que iriam acontecer. O plano de Deus que fora inicialmente revelado lá no Éden, lembra? Gênesis 3,15, Deus prometendo para Eva que do descendente dela ele ia suscitar um que ia esmagar a cabeça da serpente, de Satanás. Esse plano que foi inicialmente revelado lá, foi revelado paulatinamente ao longo dos séculos e milênios por cada um dos profetas. Deus foi destrinchando esse plano dele em cada um dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos, tá tudo lá, tá tudo registrado, tá bom? Bom, mas essas afirmações que eu estou fazendo sobre as funções do profeta, a sua autoridade, quem são eles, são melhor esclarecidas pelo apóstolo Pedro. Vamos ver o que Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus. Perdão, esqueci de fazer uma consideração. Eu disse aqui para vocês que os profetas prediziam e proclamavam alguma coisa, né? Na verdade, eles recebiam revelação e inspiração. Qual que é a diferença entre revelação e inspiração? Revelação a revelação é algo acerca de fatos ocultos. Então, quando o profeta recebia revelação, ele tomava ciência de um fato oculto, de uma informação que ninguém mais tinha. Isso é revelação. Mas além da revelação, eles recebiam inspiração para expor esses fatos exatamente como Deus gostaria que eles fossem expostos. Então, por exemplo, olha só uma forma da gente distinguir inspiração de revelação. Eu posso ser inspirado a expor fatos conhecidos, que todo mundo já conhece. Ou seja, eu não estou recebendo revelação, estou recebendo apenas inspiração para expor fatos que já são conhecidos. Revelação é diferente, é quando eu tomo conhecimento de algo totalmente oculto, uma informação que ainda de algo que vai acontecer no futuro. Então os profetas, eles tinham essas duas características. Eles recebiam tanto a revelação de algo que iria acontecer, quanto a inspiração do Espírito Santo para expor esses fatos exatamente como Deus queria que eles fossem expostos, tá certo? Vamos estudar isso aqui melhor em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 19. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia apareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Bom, Pedro, nesse contexto aqui em que isso foi escrito, ele estava ciente, Jesus havia revelado para ele, que ele ia morrer em breve, ele já era um senhor de idade. E ele queria fazer questão de que os cristãos não deixassem de observar coisas importantes para eles continuarem no caminho da salvação. Então, a primeira coisa que o apóstolo faz questão de relatar
é que eles não anunciaram o evangelho seguindo fábulas artificialmente compostas. E ele sabe disso porque o apóstolo Pedro esteve no Monte da Transfiguração com Tiago, João e Jesus, e ele ouviu a voz do Pai que veio do alto e diz: "Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido." Ele diz que essa voz veio do alto, da glória. E quando ele ouviu essa voz da glória, asseverando a identidade do Cristo, do Messias, ele declara em seguida: "E temos muito firme a palavra dos profetas." Ou seja, Pedro já conhecia a palavra dos profetas. Quando ele ouviu aquela voz gloriosa que vinha do céu, testificando acerca do Cristo, essa palavra dos profetas se tornou muito firme para ele no coração deles. Ou seja, tudo aquilo se confirmou, aquilo que os profetas declararam milênios e séculos antes se confirmou. E é por isso que ele diz: "A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração." Então o que Pedro está dizendo é: preste atenção na palavra dos profetas, porque ela é verdadeira e ela ilumina, ela vai ser como uma luz para nos iluminar em lugares escuros, tá certo? Então, ele nos exorta a ficarmos atentos às profecias, porque elas nos iluminam. Então, olha só a autoridade das profecias e dos profetas. Olha o que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Em seguida, no versículo seguinte, 2 Pedro 1,20, ele diz: "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação." Aqui nós temos que ter bastante atenção. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então o apóstolo Pedro está dizendo que nós não podemos interpretar as Escrituras, porque já que não é de particular interpretação, então eu não posso interpretar. É isso? Não. Muito pelo contrário. O que nós devemos fazer é exatamente meditar nas Escrituras Sagradas, com auxílio do Espírito Santo, interpretá-las, para que nós possamos chegar ao conhecimento da verdade, tá certo? É isso que ele está ensinando. Mas, quando ele diz que a profecia da Escritura não é de particular interpretação, o que ele está dizendo é que as profecias não são resultado da interpretação particular de algum dos profetas. A profecia não é resultado do conceito pessoal daqueles profetas. Ninguém pode olhar para a profecia e dizer que elas foram construídas mais ou menos assim. O profeta olhou para as circunstâncias que o circundavam, lá naquele contexto lá em que ele profetizou, ele olhou para os fatos, pensou bastante e disse: "Bom, diante disso tudo, pensei muito e a minha conclusão é, vou profetizar", e declarava alguma coisa. Não, porque a profecia, conforme Pedro disse, não é de particular interpretação. A profecia é resultado daquilo que ocorre quando Deus toma para si um homem, revela para ele coisas ocultas e o inspira para expor esses fatos, tá certo? Então, a gente não pode olhar para as profecias e achar que aquilo ali é apenas uma interpretação do profeta. Não, é palavra de Deus. Foi um homem cheio do Espírito Santo que tomou conhecimento de algo oculto e ainda recebeu inspiração para expor esses fatos sem cometer erro nenhum, para que a exposição dos fatos correspondesse exatamente como Deus quisesse que fosse, tá certo? É isso que o apóstolo Pedro tá nos ensinando, tá bom? Bom, isso fica mais claro ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, no verso seguinte: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo." Então aqui Pedro dá o checkmate, né? A profecia nunca foi produzida pela vontade humana, mas foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então toda vez quando nós nos depararmos com as profecias do Antigo Testamento, temos que saber que nada daquilo foi produzido por vontade humana, mas eram homens santos que eram apenas instrumentos, o aparelho transmissor da vontade divina, tá certo? Bom, tem mais um versículo aqui do apóstolo Pedro que nos ensina ainda mais sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Olha o que Pedro diz: "Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir.
aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, olha só o que Pedro está dizendo. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Pedro está dizendo, os profetas aos quais foi revelado essa graça que nos foi dada agora em Cristo Jesus, eles trataram diligentemente e inquiriram sobre ela. Ou seja, eles ficaram pensando sobre ela, ficaram estudando essa revelação que eles receberam, trataram diligentemente dela, mas eles não conseguiram chegar ao real significado, não puderam compreender o que essa profecia, essa revelação realmente significavam. E a eles foi revelado o motivo pelo qual eles não conseguiram chegar a esse resultado. É porque foi revelado para eles que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas. Então, o que eles conseguiram entender daquilo que foi revelado para eles é que aquelas revelações não eram para si mesmos, não era para aquele tempo. Havia coisas para aquele contexto político, sim, mas eles puderam perceber que Deus deixou registrado fatos ocultos que aconteceriam no futuro do plano de redenção divino, mas que não era para eles, era para nós. Então percebe como de fato a profecia não pode ser produto da vontade humana? Não é. Nem os próprios profetas puderam compreender o que eles estavam profetizando. Eles registraram coisas que iriam acontecer no futuro, para nós, para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro e para todos aqueles que viriam em seguida, né? Então não há nenhuma dúvida que as profecias são resultado da ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Bom, vamos agora passar uma última reflexão acerca desse tema, que se trata de uma confusão que muitas pessoas fazem acerca da autoridade do Antigo Testamento. Já que nós estamos falando aqui sobre essas profecias e essas promessas, vamos tocar nesse tema. Não é verdade? A gente vê muita gente fazendo confusão sobre a autoridade do Antigo Testamento. Devo seguir, não devo? O que significa? Ficou para trás ou devemos observar ainda? Bom, em primeiro lugar, vamos ler o que diz Lucas capítulo 24, versículo 44. Aqui são as palavras de Jesus ressurreto para os apóstolos. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, o próprio Cristo ressurreto, credibiliza tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E na verdade aqui ele está dizendo de todo o Antigo Testamento, porque era costume dos judeus, e de Jesus também, falar assim, tudo que está escrito dos profetas, na lei de Moisés, nos salmos, para se referir a todo o cânon do Antigo Testamento. Então Jesus disse que convinha que se cumprisse com ele tudo o que estava escrito lá. Então ele está credibilizando, ele está dando autoridade, ele está dizendo, tudo que foi escrito lá é obra do Espírito Santo de Deus. Foi Deus que fez questão de registrar isso. E eu tive que passar por tudo isso, porque Deus declarou que eu deveria passar. Então não foram homens, não foi carne que falou aquilo segundo o intelecto humano, sobre sabedoria humana limitada. Não, foi o Espírito Santo que registrou e Jesus assevera isso. Bom, não é à toa que os apóstolos chamavam os escritos do Antigo Testamento de Santas Escrituras, não é verdade? É por essa razão. O próprio Jesus ressurreto disse isso para eles. Então ninguém pode falar aqui, pode querer descredibilizar o Antigo Testamento. Mais um versículo que confirma isso é Mateus 1:22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então quem diz é o Senhor. O profeta é apenas um aparelho transmissor da vontade de Deus. Mas a palavra é do Senhor. Está escrito, não há dúvida. Bom, mas para bater o martelo sobre essa questão, nós precisamos ler o que o apóstolo Paulo diz numa carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Primeiro lugar, então. Primeira lição que nós vamos aprender, daqui a pouco nós continuamos a ler o versículo. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância, sobre as sagradas letras.
E quais são as sagradas letras às quais o apóstolo Paulo faz referência aqui? É todo o cânon do Antigo Testamento. Porque neste momento que ele escreve essa carta a Timóteo, o cânon do Novo Testamento não havia nem sido produzido. Então as sagradas letras a que ele se refere e a qual Timóteo sabe desde a infância é todo o Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo instrui Timóteo: permanece nesses ensinamentos, não saia deles. Isso já seria suficiente para a gente credibilizar o Antigo Testamento, tratar dele com diligência, obedecer e ter muito temor. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a quem foi entregado o mistério da salvação em Cristo Jesus, instrui um dos seus discípulos, Timóteo, a permanecer nesses ensinamentos. Só que Paulo não para por aí. Olha o que ele fala. Desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: permanece nos ensinamentos do Antigo Testamento, porque eles podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Imagina, irmão, que coisa grande, misteriosa e poderosa são os escritos do Antigo Testamento. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos diz que ele é poderoso para nos tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, o mistério da graça que está revelado, destrinchado no Novo Testamento, já está anunciado há muito tempo no Antigo Testamento. E Paulo nos diz que nós devemos atentar para ele, para nos tornarmos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Bom, então, a última reflexão que eu quero deixar para a gente finalizar a nossa aula é o seguinte: já está liquidado. Tudo isso que nós aprendemos aqui nos conduz ao fato de que o Antigo Testamento é obra do Espírito Santo, é palavra de Deus, tem autoridade divina e não pode jamais ser desprezado. Mas enquanto eu preparava essa aula, eu tive a seguinte reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Se o Antigo Testamento é um prenúncio do Messias, da graça, da imagem perfeita que haveria de vir, e se o Espírito Santo fez questão de deixar registrado este prenúncio, será que nós podemos desprezar isso tudo e com segurança ter a certeza que nós iríamos reconhecer o Messias quando ele viesse? Será que se eu e você desprezarmos esse prenúncio, nós não corremos o risco de nos abraçar a um falso Messias que nós mesmos, na nossa condição de pecadores, podemos criar para nós? Porque o Espírito Santo fez questão de registrar esse prenúncio. Ele deu várias dicas, ele deixou várias características do Messias revelado no Antigo Testamento, para que quando ele viesse, nós pudéssemos reconhecê-lo e o abraçá-lo. Muitas pessoas, os fariseus, atentavam muito para as promessas do Antigo Testamento e desprezaram o Messias quando ele foi revelado. Será que eu e você vamos desprezar o Antigo Testamento e vamos ter certeza absoluta que estamos nos abraçando ao verdadeiro Cristo e não a um ídolo criado por nós mesmos ou por Satanás? É claro que não. Nós precisamos dessas promessas, precisamos da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, de todo o Antigo Testamento, porque eles podem nos tornar sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. E é isso o que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nesse versículo está incluído todo esse entendimento, todo esse significado que nós nos deparamos aqui na aula de hoje, tá certo? Então, nós nos encerramos a aula de hoje por aqui. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.